Fala, galera! Bem-vindos a uma nova era das nossas aventuras semanais de One Piece. Hoje, estou trazendo algo totalmente diferente e inovador para vocês. Estou tentando evitar os moldes antigos por conta de direitos autorais e criar uma experiência que seja não apenas legal, mas também muito mais divertida. Preparem-se para uma viagem como nunca antes vista, onde a história dos Chapéus de Palha se entrelaça com mistérios e emoções de tirar o fôlego. Vocês não vão querer perder nenhum segundo dessa jornada. Para garantir que a experiência seja completa e inesquecível, sigam estes 2 passos essenciais. Conectem-se com a trilha sonora. Peguem todas as trilhas que vamos usar ao longo do vídeo. Todas as trilhas estão na descrição. O som certo pode transformar cada cena e fazer você sentir que está a bordo do navio do Luffy. Ampliem a experiência com o mangá. Se você tiver o mangá em mãos, a integração entre a leitura e a visualização vai intensificar a aventura. É como ter as 2 melhores experiências em uma só. Essa é a chance perfeita para reimaginar a forma como vemos One Piece. O que os príncipes tritões têm a revelar? Quais surpresas os Chapéus de Palha enfrentarão? Venham descobrir tudo isso e muito mais. Então, ajustem suas velas e preparem-se para mergulhar de cabeça neste mundo incrível. Apertem o play e vamos juntos nessa jornada épica. E se gostou do que viu, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Compartilhem com seus amigos piratas para que eles se juntem a nós nessa tripulação. Luffy, com aquele sangue nos olhos, nega ser subordinado e fazer parte dos novos piratas tritões. Ele responde de um jeito bem infantil, tipo, não vou seguir ordens de ninguém. E óbvio que isso deixa a galera dos tritões pistola com ele. Ele provoca, questionando, mas por que eu deveria seguir essa ordem, hein? No fundo, o sonho do Luffy é ser livre, então ele se pergunta, por que eu aceitaria ser um pirata subordinado? Os novos piratas tritões já estão prontos para dar uma porrada, mas a Nami, o Usopp, o Franky e o resto da galera, exceto o Sanji, o Zoro e o Luffy, e talvez o Brook, já tinham esperado por essa. Eles bolam um plano e o Franky prepara o Kudiburs para dar no pé daquela situação tensa. Quando a pancadaria tá para rolar, o Kudiburs é acionado e a tripulação dos Chapéus de Palha dá um escape. Durante a fuga, rola uma aventura do jeito que a gente gosta. Luffy tá a 1000 pra lutar, enquanto a Nami grita pro Franky dar uma de mecânico no Sunny. O Franky, todo apaixonado pelo barco, compara o monstro marinho a um leão. Porque, convenhamos, o Sunny tem uma cabeça de leão também. Assim que o Kudiburs entra em ação, a bolha que envolve o navio começa a murchar, e os Chapéus de Palha ficam prensados, como se estivessem dentro de um triturador. O Franky tá lá, todo animado e ansioso para chegar, enquanto o Sanji sonha com sereias, deslizando na sua expectativa apaixonada. Mas logo eles dão aquele pulo e entram na Ilha dos Tritões, com os novos piratas tritões de boca aberta, sem acreditar que um navio tá voando. Chegando na Ilha dos Tritões, eles passam por uma bolha, e a Robin até comenta, essa bolha tem dupla camada. Um navio normal ia se dar mal nessa. Mas o Sunny, que não é qualquer barco, dá um show e chega perfeito. Mas a missão não acaba aí. Eles precisam preparar para atravessar a segunda bolha e continuar a aventura. Porém, quando eles atravessam essa segunda bolha, se deparam com o mar. A correnteza é pesada, e parece que não dá para lutar contra. Os novos piratas tritões que ficaram para trás se acham espertos, questionando a decisão deles de entrar na ilha, achando que é um erro fatal. Um dos novos piratas tritões levanta a dúvida se devem seguir os fugitivos. Acabam os seguindo, pois não sabe se estão vivos ou não. E assim, eles partem atrás dos Chapéus de Palha. O chefe deles conhece bem o Luffy e sabe do que ele fez com o Arlong. E não ficou nada feliz com a atitude. A cena corta para dentro da Ilha dos Tritões, submersa no fundo do mar, onde vemos um monte de menininhas, mas espera. Na verdade, são sereias. Elas se assustam quando Luffy acorda, e a galera que tá com ele, Usopp, Sanji e Chopper, tá tudo maravilhado por ele ter acordado. E nesse momento, ele escuta alguém chamando, Luffy Team. A única que o chama assim é a Camille, que tá radiante por ver que ele está bem e acordado. As sereias, apavoradas, correm em direção a Camille, enquanto o Sanji fica todo empolgado, elogiando a beleza dela e como ela se tornou ainda mais linda desde o último encontro. Camille, meio envergonhada,
pede desculpas por não tê-los levado antes para a Ilha dos Homens-Peixes. Ela explica que ficou fora por um tempo e acabou esquecendo a data. Luffy, radiante de felicidade, descobre que está na Ilha dos Tritões. O Usopp e o Chopper esclarecem que estavam se afogando e foram salvos pelas sereias, e que eles, até pouco tempo atrás, estavam desacordados. O Sanji, que acordou primeiro, diz a Luffy que estão na casa da Camille. Ao questionar sobre os outros, os três respondem que se separaram, mas Luffy mantém a esperança de que todos estão bem e conseguiram achar o caminho também. Sanji reforça a ideia de que os companheiros estão ótimos, especialmente por causa do Frank e do Zoro. Ele menciona que o Brook, por ser puro osso e usuário de Akuma no Mi, talvez não consiga ajudar tanto. Diz que observou eles até certo ponto antes de serem puxados para onde estão agora. Camille mal pode esperar para rever o resto do bando. Ela comenta que eles devem estar com os corpos frios e que deveriam provar a sopa que ela fez. Mas, em um momento cômico, eles notam que a sopa está fria, uma deliciosa sopa de algas, e Camille percebe que isso não vai ajudar a esquentar o corpo deles. A confusão cresce quando Camille grita, junto com Usopp, por causa de sua ação atrapalhada. Sanji tenta acalmá-los, afirmando que a sopa vai esquentá-los, já que possui seu fogo de tarado. O Chopper fica surpreso com a reação do Sanji, enquanto Luffy, com a barriga roncando, só quer comer a sopa, porque, para ele, comer é tudo. Nesse meio tempo, as sereias trazem as roupas que estavam secando. E não podemos esquecer. O chapéu do Luffy foi guardado com muito cuidado, e o Sanji o entrega com carinho. As sereias são amigas da Camille, e Luffy fica contente por elas terem secado suas roupas. Camille explica que elas são sereias do tipo Killifish, um quinteto adorável, velocíssimas e sempre bem informadas. Elas começam a apresentar seus nomes: Ishika, Nika, Sanka, Yonka e Youka. Em um momento engraçado, alguém pergunta por que a última não é chamada de Goka, criando um clima cômico e divertido. A parte do fundo do mar onde Camille está é conhecida como a Caverna das Sereias. Ela complementa: este é o dormitório feminino da cidade Sereias Café, então muitas amigas minhas estão lá. O Sanji, todo animado, mal consegue articular as palavras, sonhando com o que isso poderia significar, enquanto Usopp e Chopper o advertem sobre os perigos de se deixar levar pela sua última experiência. No entanto, o Sanji se controla, prometendo a si mesmo que não vai ter recaídas, especialmente depois de tudo que passou na Ilha dos Travestis. Ele acha que deveria ser recompensado, e o Usopp, com o humor afiado, diz que sua motivação não parece nada convincente. Então Camille declara que está ansiosa para levá-los para conhecer suas amigas sereias. Eles saem para fora em uma bolha, e lá encontram uma tartaruga, também envolta em uma bolha, que os ajudará a respirar debaixo d'água. Camille explica: isso é uma mansão coral submarina. Ela afirma que as casas lá refletem o estado de poder de cada um, e que a dela é mais barata. Luffy, sem filtro, solta que isso significa que ela é pobre, com aquela típica ingenuidade. Luffy pergunta sobre o Ashi e o Papag. Camille responde que soube que o Ashi ficou muito ferido há cerca de um ano. Luffy complementa que isso foi por causa de sua proteção ao Sunny, mas parece que ele já está se recuperando bem. Desde sua volta à Ilha dos Tritões, ele foi para o distrito se tratar. Usopp pergunta o que é esse distrito, mas Camille avisa que é um lugar assustador. Contudo, ela garante que, enquanto estiverem com ela, podem ficar tranquilos, pois ela vai guiá-los. Luffy, cheio de empolgação, exclama: vamos depois. Quero ver o Ashi e agradecê-lo pessoalmente. E logo em seguida, pergunta sobre o Papag novamente. Camille responde dizendo que o Papag é um designer famoso, com uma mansão enorme no distrito de classe alta da Ilha dos Tritões, Gioverly Hills. Ela ainda diz que precisam levar amêijoas para ele e que todos podem ir juntos para reencontrá-lo. Luffy, curioso, pergunta por que, se ela é a mestre dele, não vivem juntos. Camille explica que não se encaixa na cidade onde ele fica e que prefere as amêijoas de onde ela está. O que é aquela coisa como palha? Pergunta Usopp.
Kami explica que é uma entrada de água criada pelos artesãos da Ilha dos Homens-Peixe, permitindo que eles e os peixes nadem por ali, e logo chegam à superfície. Todos ficam maravilhados com as novidades da ilha. Kami até brinca que dá para nadar no céu, criando uma cena visual que é um verdadeiro deleite para os ouvintes. É divertidíssimo para eles conhecerem tudo isso, mas um deles se questiona: como pode haver céu e nuvens no fundo do mar? Em meio a tantos momentos cômicos, alguém chama pela Kami. O detector de taradice do Sanji não perde tempo, reconhecendo vozes femininas. Kami responde: olá, garotas, e vemos um grupo cheio de sereias. O narrador nos apresenta Enseada das Sereias na Ilha dos Tritões. As sereias perguntam sobre os amigos piratas que Kami estava esperando e se são aqueles que estão com ela. Elas notam que parecem estar bem, não têm cara de maus, e questionam como conseguiram entrar. Uma delas diz: entrada ilegal? Tão selvagem. Eu amo piratas. Usopp, em êxtase, acha que tudo isso é um conto de fadas, enquanto Chopper e Luffy se preocupam com Sanji, que chora rios de lágrimas. Luffy observa que parece que ele está chorando mais do que quando saíram do Baratie. Kami começa a apresentar seus amigos para as sereias, usando o tinho ao final de cada nome. Esse é o Luffy, o capitão. O Sanji é aquele que está chorando. O do nariz, se referindo ao tamanho do nariz, é o Usopp, e o Chopper, fazendo a piada de sempre, chamando-o de guaxinim. O Chopper se irrita e corrige, insistentemente, que é uma rena. São muitos momentos de risadas. O Sanji, encantado, afirma que encontrou o All Blue, pois tudo é tão azul. Usopp questiona se ele tem certeza, explicando que, na verdade, o All Blue é a junção dos 4 mares, repleto de riquezas. Uma das sereias pergunta ao Sanji por que ele chora e se ele não quer dançar com elas no mar. Ele, todo sem acreditar no que está acontecendo, se entrega à tristeza e diz que isso só pode ser um presságio de morte, pois é impossível ter tanta alegria ao mesmo tempo. Usopp, o pessimista da turma, fica chocado com esse pessimismo do Sanji e se pergunta: o que aconteceu com ele nesses 2 anos em que ficamos longe uns dos outros? Sanji, mencionando que esse é o paraíso que sempre sonharam, provoca quase lágrimas em um deles, que concorda e fica emocionado. Neste momento, vemos mais sereias próximas ao barril onde Caribou está preso. Elas sabem que o barril veio junto com os chapéus de palha, mas se perguntam o que pode ser. Álcool? Tesouro? Mal sabem elas que é algo bem ruim, mas mesmo assim, estão ansiosas para abri-lo. Corta para o distrito dos Tritões, onde os novos piratas tritões discutem sobre o que fazer em relação a Luffy. O chefe apenas diz: traga-o aqui. Agora, voltando para as sereias, o Sanji entrega-se à alegria, fazendo ainda mais piadas e afirmando que vai morar ali. As sereias acham ele um tipo divertido. Luffy confessa que gostaria de nadar como os que são peixes ou quem não possui Akuma no Mi. Kami diz que, se ele quiser, pode usar a bolha para nadar, e ele fica feliz por ter essa opção. Vendo que o Sanji já voltou ao normal, Usopp se pergunta se foi um momento passageiro e se essa é sua verdadeira natureza. O Chopper complementa que está aliviado por Sanji se sentir melhor, pois seu tipo sanguíneo é raro e ele não tem estoque sobrando. Luffy diz a Kami que tem alguém da Ilha dos Tritões que deseja ver. Kami, animada, pergunta se é a princesa. Luffy responde diretamente: não, é o Jinbe. Sua resposta a surpreende. Chefe Jinbe? Luffy acrescenta que, se não fosse por ele, a morte do Ace teria acabado com ele de vez, mas Jinbe o ajudou a sair dessa depressão. Usopp fica chocado, lembrando que Jinbe é um Shichibukai, ou melhor, esse Shichibukai, já que se opôs à guerra de Marineford e ficou do lado de Barba Branca antes de se unir a Luffy. Um flashback mostra Jinbe falando que esperaria por Luffy na Ilha dos Tritões, esperando ansiosamente por ele e sua tripulação. Kami comenta que viu um artigo sobre Luffy e Jinbe juntos. Luffy, ansioso, pergunta onde está Jinbe, mas Kami responde que ele não está na ilha agora, e isso deixa Luffy surpreso. Kami explica que, após deixar de ser um Shichibukai na guerra de Marineford, Jinbe e todos os homens peixe-piratas tiveram que deixar a ilha. Luffy logo pergunta se ele não vai conseguir ver Jinbe.
Camille explica que não consegue contar tudo o que aconteceu após a guerra, especialmente o impacto que teve na Ilha dos Tritões. Novamente, as amigas sereias de Camille aparecem, dizendo que viram um navio do reino se aproximando, e com certeza deve ter gente nele. Quem está nele? A gangue de Medakachan? Pergunta Camille. Elas não sabem ainda, mas destacam que é um raro navio do reino que está vindo na direção deles. Camille acredita que podem estar atrás de Luffy, pois ele entrou ilegalmente, e isso os deixa em alerta. Ela finaliza dizendo que é melhor se esconderem. Na próxima página, vemos o navio do reino se aproximando. Trata-se de uma gôndola real, mas Camille parece incerta ao fazer essa afirmação, e suas amigas a complementam de forma única e engraçada, falando todas ao mesmo tempo. As outras amigas de Camille comentam se seria possível que algum membro da família real viesse de tão longe para uma pequena ilha onde todos estão. Trompetes soam, anunciando a chegada dos 3 irmãos Netuno. Eles perguntam às sereias se podem fazer uma pergunta. Elas, animadas com a chegada dos príncipes, querem saber por que eles estão ali. Os chapéus de palha, escondidos, ficam surpresos ao ver os príncipes. O último que vemos escondido é o Sanji, que está sendo escoltado por uma das sereias, e ela o segura bem pertinho de seus seios, criando um momento hilário. Os príncipes vieram, de fato, investigar a entrada ilegal. Reconhecemos os 3, o terceiro filho, Mamboshi, Tritão Peixe-Lua, o segundo, Ryuubosh, Peixe Remador, e o primeiro, Fukabushi, Tritão Tubarão. O terceiro e o segundo irmão mostram afinidade com a música, uma característica que lembra as risadas icônicas da série. As sereias negam que alguém passou por ali. Os irmãos explicam que estão procurando pessoas importantes, e elas reforçam realmente importantes, para eles terem feito todo esse esforço para sair do reino. Mas ainda mantêm que não estão por ali. Enquanto os novos piratas tritões se aproximam, a confusão é palpável. Eles avistam de longe os 3 irmãos, os mais poderosos da armada de Netuno, e concluem que isso pode se transformar em um problema. Corta para os príncipes, que, muito educados, reconhecem que as sereias estão cobertas de razão e que a patrulha costeira deve ter cometido um equívoco, planejando buscar em outras partes da ilha. Eles se desculpam sinceramente, acreditando que podem ter atrapalhado as brincadeiras das sereias. As sereias, igualmente educadas, tranquilizam os príncipes, afirmando que não precisam se preocupar com isso. Enquanto isso, o Sanji, todo tarado e bastante excitado com sua aproximação aos seios de uma sereia, acaba não se segurando e sofre uma hemorragia extremamente forte. Em um momento cômico e preocupante, a hemorragia dele forma uma sereia com seu sangue. Todos ao redor, até mesmo os 3 irmãos, notam a situação, e cada um do bando fica chocado com o que está acontecendo. Luffy observa que realmente é muito sangue para o Sanji perder, e a sereia se espanta com a cena. Usopp, sempre pronto para um comentário, diz que ele estava realmente muito excitado por muito tempo e que não conseguiu se conter. Nesse tumulto, o primeiro filho Fukabushi reconhece Luffy e percebe que ele e seu bando são exatamente quem estavam procurando. Logo após perceber que realmente era o pirata do chapéu de palha, Fukabushi chama seu exército armado. Corta para os novos piratas tritões, que estão deliberando sobre o que fazer agora que os chapéus de palha estão por ali. Eles percebem que não podem capturá-los de imediato, mas a situação não ficaria favorável para eles se decidissem atacar a armada Netuno, especialmente com a presença dos príncipes naquela situação delicada. Chopper, percebendo que a situação está crítica, pede desculpas pela entrada ilegal na ilha e solicita que, antes de qualquer coisa, poderiam ajudar com a situação do Sanji. Ele avisa que, se não o fizerem, o Sanji pode morrer em cerca de meia hora. Apressado, ele menciona que seu tipo sanguíneo é SRH, um tipo raro, e pergunta se alguém na ilha possui esse tipo ou se os homens-peixe têm um tipo completamente diferente. Os 3 chapéus de palha imploram para que alguém doe sangue ao Sanji. Assim que Camille começa a explicar que o tipo sanguíneo de homens-peixe e humanos é o mesmo, ela é interrompida por Ramon, que insulta os chapéus de palha, dizendo que ninguém na ilha doaria sangue a eles, referindo-se a eles como uma raça inferior.
Ele afirma que o problema do Sanji é apenas uma mancha de merda, e adverte que quem fizer isso receberá o julgamento no escuro de uma pessoa que odeia humanos. Alguém informa Fukabushi sobre Ramon. Corta novamente para Ramon dirigindo-se diretamente ao Sanji. Diz que ele deveria ficar deitado, sangrando como um louco, pois não terão nenhuma ajuda em sua situação. Ele menciona uma antiga regra da ilha que proíbe homens-peixe de doarem sangue para humanos. Ele continua, relembrando que os humanos tiraram a vida do herói da ilha, Fisher Tiger, e que afastaram a relação sanguínea entre humanos e homens-peixe. Ele delibera sobre como os homens tratavam os homens-peixe como monstros e que a morte de Tiger foi, na verdade, uma consequência da atitude humana. Ele diz que a batalha sangrenta que Tiger enfrentou poderia ter sido curada com uma transfusão de sangue, mas foi deixado para trás, com a transfusão impedida por humanos. Ramon, tentando manipular a situação, diz a Luffy para deixar a vida de um companheiro para trás e segui-los até o distrito dos Tritões, mencionando que Odd Jones, o capitão dos novos Homens-Peixe, pediu que Luffy o encontrasse. Ignorando qualquer provocação que ouviu, assim como Luffy, Chopper implora novamente para que alguém que tenha o mesmo tipo sanguíneo do Sanji possa ajudá-lo antes que ele morra. Observando que ninguém prestou atenção, Ramon aponta uma arma para os chapéus de palha e afirma que vai levá-los à força. Luffy, já preparado para contra-atacar, declara que não vai ouvir o que estão dizendo e que já havia avisado quando os viu antes. Ele então solta seu famoso Jet Pistol, lançando todos para longe. Todos ao redor ficam chocados com a cena. Logo aparece um outro monstro marinho atrás de Luffy, mas Luffy o para apenas com o olhar, demonstrando seu Haki. Usopp, atônito, observa que o monstro marinho nem lutou contra Luffy, apenas se entregou à derrota. As sereias, chamando Luffy de Luffy-Chin, elogiam o quão incrível ele é, enquanto Fukabushi afirma que isso era exatamente o que se esperava dele. Kamii, então, aparece com a carruagem real e pede para que Luffy suba nela com Sanji, explicando que no porto da cidade, para onde ela quer levá-los, há toneladas de humanos, e isso poderá salvar Sanji. A carruagem, chamada Ryugugu, é mencionada pelos guardas reais, que afirmam que pertence ao príncipe. Kamii, por sua vez, se compromete a devolver assim que salvar Sanji e pede desculpas pelo que considera um roubo. Luffy, já subindo na carruagem com Kamii e trazendo todos com ele, gentilmente pede a Ryugugu que os leve à cidade. Kamii sente um peso na consciência por não ter o mesmo tipo sanguíneo que Sanji e não poder doar. Usopp, porém, a consola, garantindo que ela não deve se sentir assim, já que o verdadeiro culpado é o próprio Sanji, que precisa se controlar com seus pensamentos impuros. Mesmo naquela situação crítica, Sanji continua sorrindo, quase sonhando com a situação. Chopper, preocupado, avisa que não deve pensar em mais nada, pois cada segundo conta para sua recuperação. Usopp reflete sobre o que Kamii e Ashi sofreram há 2 anos de discriminação no arquipélago de Sabaody, e isso deixou marcas profundas. Ele menciona que não imaginava que o sangrador de nariz, Sanji, poderia levá-los a uma situação tão terrível. Kamii, querendo mudar de assunto, se desculpa, mas expressa sua preocupação em chegar à cidade. Ela não sabe se realmente encontrarão um doador, pois nenhum humano esteve presente na ilha no último ano. Afinal, eles são os primeiros convidados depois de muito tempo. Os amigos questionam sobre essa situação, achando que o lugar era famoso, e Kamii confirma, mas não entende o porquê. Ela especula que talvez algo esteja impedindo as pessoas de virem, concluindo com a intrigante frase: rumores correram através do reino que alguma grande sombra estava se movendo pelo lugar. Fukabushi se dirige ao povo, explicando que acobertaram os chapéus de palha, as sereias, e que isso representa um problema para todos. Ele pergunta sobre a atitude deles, e as sereias, rapidamente se desculpando, afirmam que queriam protegê-los por serem amigos de Kamii. Elas enfatizam que não são pessoas ruins e se sentem tristes por Sanji estar preso em uma situação ilegal. A sereia que estava com Sanji nos seios expressa seu desejo de que ele fique bem. Os príncipes, então, esclarecem que as sereias tiraram conclusões erradas sobre suas intenções em relação aos piratas. Eles explicam que, na verdade,
O assunto era outro e que o bando já é bem famoso, independente de a entrada deles na ilha ser legal ou ilegal. Afinal, já tinham conhecimento sobre a presença dos chapéus de palha. As sereias ficam surpresas com esse esclarecimento e reconhecem que se precipitaram em suas ações. Os príncipes revelam que apenas desejavam passar uma mensagem do Jimbe para eles, mas, infelizmente, não conseguiram. Com isso, a tensão se dissipa e o entendimento se estabelece entre ambas as partes. Fim do capítulo.